Na aula de hoje, falaremos sobre a arte como um projeto autônomo e como isto a leva para o cubismo. O campo da arte se torna cada vez mais amplo e sem fronteiras. Por isso, a mudança significa uma reforma considerável nos padrões instituídos, bem como no passado dos espectadores. A arte é um veículo independente de comunicação, um espaço de transição. A cidade participa da arte não como uma galeria, mas envolvendo-se organicamente com ela, sendo impossível o desligamento com o sistema das artes. A motivação básica da arte contemporânea é criar um diálogo com a cultura popular. Isso significa representar o que se passa na sociedade, o que está em alta em determinada época e a forma com que as pessoas agem. A arte contemporânea é definida como a arte da rebeldia, da vontade de surpreender, da busca pela originalidade a qualquer preço. As manifestações artísticas ocorrem devido a uma necessidade do ser humano de ordenar e dar sentido às suas experiências e visões de mundo, e que todo ser humano de qualquer cultura, idade, sexo e nível social é capaz de criar, produzir e maravilhar-se com a arte. Podemos perceber que a arte caminha com a história que sempre nos acompanha, relatando fatos de cada época. Quando a história nos contava sobre a corte, a arte nos refletia isso também. Anos após a exploração de terras e do trabalho, com certeza a arte retratava da mesma maneira, pois, como já foi mencionado, a arte e a vida caminham juntas. Portanto, fazemos parte de uma história que não se separa da arte e vice-versa. Nos dias atuais, a arte vai além. Será que podemos dizer que as pessoas também foram além do habitual, do normal, além do marasmo? Mas também pode-se dizer que as pessoas foram além de si mesmas, passando por cima de tudo e de todos. E desta maneira, a arte contemporânea se manifesta indo além do habitual para poder entrar no mesmo ritmo da sociedade que muitas vezes não sabe seu rumo e nem seu objetivo. No entanto, surge quem? A arte, gatíssima arte, para fazer as pessoas pensarem sobre essa turbulência de informações, onde um olhar poderá mudar uma vida. A arte contemporânea dialoga com o mundo de uma maneira de igual para igual, porém com objetivos diferentes. Vivemos em uma sociedade de consumo, onde o ter prevalece sobre o ser, onde tudo pode e nada pode ao mesmo tempo. Um lugar onde as pessoas simplesmente sobrevivem, indo em busca de bens de consumo, vivendo para o trabalho e não simplesmente para ser feliz e fazer os outros felizes. A sociedade atual está carente de valores morais, onde a vida se transformou em mecânica. Seres humanos agem automaticamente, sem precisarem pensar, pois a vida virou uma rotina. Vou dar um exemplo básico. Acordo, tomo banho, escovo dentes, me troco, vou para o trabalho, dou aula, tomo café, dou aula, almoço, vou para casa, preparo aula, estudo, me preparo para as aulas da faculdade, monto aula, vou para os ensaios, durmo. No outro dia, acordo, tomo banho, escovo os dentes, vou para o trabalho, dou aula, tomo café, dou aula, almoço, vou para casa, preparo aula, estudo, faço as tarefas da faculdade, durmo. No outro dia, acordo, dou aula, tomo banho. No outro dia, a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa. Nos perdemos em meio à nossa rotina. E aí, o ser humano não parece ser mais tão humano. Realiza seus atos por hábito, porque assim a sociedade o quer. Muitas vezes, as pessoas falam: "Oi, Isaura, bom dia, sua gata." Você olha e fala: "Oi", vai embora.
Ou então você fala, bom dia, naquele dia que você acordou inspirado, sabe? Que você começa a aula, bom dia, meus amores. Aí você olha pra sua cara e fala, mas o que tem de bom? Acordado aqui, primeira aula, 7 horas da manhã. Eu tô morrendo de sono. E essa professora da voz fina me vem aqui dar bom dia na sala de aula. A arte contemporânea denuncia esta realidade em busca de termos seres mais pensantes e críticos perante o mundo em que vivemos. Nos desafia a pensar sobre a realidade, transformando em arte tudo aquilo que não é óbvio aos nossos olhos. E desta maneira, fazendo com que, em um lapso da memória cotidiana, nos passe um filme perante nossos olhos e também em nosso consciente, buscando amenizar o sistema individualista e capitalista, mostrando que além de nós, existe um mundo que também gira e nos torna seres humanos perante si mesmos e principalmente perante a sociedade. E aí, nós começamos a pensar, meus amores, na arte como um projeto autônomo. Professora, como um projeto autônomo? Sim! Você escolhe a música que você ouve, na maioria das vezes, tirando quando a professora linda de português te manda ler alguma coisa, você escolhe os livros que você lê. Você escolhe os filmes e séries que assiste e gosta. E aí você pode me responder, como será que o seu gosto se formou? Cada ser humano é convidado a construir uma narrativa singular do presente e apenas por existir transcreve uma história, uma vida e assim passa a fazer parte de seu tempo. Um tempo que não volta, mas que com certeza fica marcado na história, seja na nossa contemporaneidade ou quem sabe haverá uma próxima, já isso cabe ao futuro decidir. Pensa na minha época eu falo como se eu fosse velha. Eu falei, mãe, por favor, deixa eu cortar aquela franjinha reta. Por quê? RBD, eu queria ser a Mia Colucci. Ai, misericórdia! A gente escolhe as influências artísticas que entrarão na nossa vida. Shaw diz que o tempo existe, que ele passa, que pode ser medido em horas e dias, que o que já passou há diferentes agora e o que virá também há de ser diferente deste momento, que o passado pode ser lembrado ou esquecido, e o futuro desejado ou temido. Nossa mente vai além, procura a busca incessante para a razão, mas é no delírio do dia a dia que somos realmente o que somos, e é assim que realmente vivemos, saciando a cada dia um pouco de sede da sabedoria. A arte como expressão não é apenas uma alegoria e símbolo, é algo mais profundo, pois procura exprimir o mundo através do artista. Ao fazê-lo, leva-nos a descobrir o sentido da cultura e da história. O iluminismo do século XVIII fragmentou as áreas de conhecimento para explicá-las racionalmente. Dentre essas áreas, se estabeleceu a estética como a área que pensa sobre o belo e a arte, definida pelo filósofo Alexander Baumgarten. Isso resultou na compreensão de que a arte é um projeto autônomo, com características e questões próprias, deixando, portanto, de estar apenas a serviço de outros ideais, como a política e a fé. Foi outro filósofo alemão quem pensou e escreveu sobre o belo, o gosto e a arte, Immanuel Kant. Ele entendeu que a experiência estética leva ao sentimento de beleza e que isso resulta no gosto. O juízo do gosto não é uma decisão racional, pois passa pela estética. Gosta-se ou não de algo. Ou eu gosto de rosa ou eu não gosto de rosa, gente. Eu não posso fazer nada. Ou eu acho totalmente horrível fazer uma tatuagem, ou eu sou apaixonada por tatuagem. Ou é ou não é. Considera-se ou não algo belo sem precisar explicar racionalmente o motivo para tal. Ah, professora, você não gosta de cores neon? Não! Por quê? Porque eu não gosto e acabou. Não precisa ter um porquê necessariamente, mas pode ter fatores que influenciaram para minha decisão. Talvez o neon seja chamativo demais. Talvez eu já seja amarela por natureza. Se você botar um amarelo neon marca-texto aqui do meu lado, não vai combinar.
juízo estético se dá a partir da forma aparente, objetiva, que resulta em um prazer desinteressado. O gosto que é subjetivo. O belo nem sempre é agradável, porque está sujeito ao gosto. Isto é válido tanto para a apreciação do belo na natureza quanto do belo artístico, indo um pouco mais profundo. Sua amiga arrumou aquele namorado. Ela tá feliz pra caramba. Nossa, ela fala, Isa, eu não acredito. Menina, conheci um menino, a gente tá namorando, mas ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso. Aí você chega lá, eu vou te apresentar ele hoje, então vamos lá, beleza. Aí ela fala, olha Isa, é aquele menino ali. Aí você pensa, eu falo ou não que ele tá com a cara dele é tão feia que parece que chupou limão. Gosto é gosto, não é mesmo? Mas ok, você vira pra amiga e fala, nossa amiga, é mesmo, né? Uma graça. No máximo você pode falar pra assim, é um chuchuzinho. Chuchu sem sal, sem açúcar. Assim, o prazer estético está nas formas das artes visuais, nos sons das músicas, nos movimentos das danças, nas cenas e construções de personagens teatrais e, consequentemente, na composição dos elementos de cada uma dessas linguagens, visual, corporal, sonora e as infinitas relações entre elas. Assim como nós mudamos ao decorrer da vida, nosso gosto também muda. E isso não é diferente com a arte e os artistas. E aí, é pensando nisso que nós chegamos ao... Que viagem é essa, véi? Cubismo! Historicamente, o cubismo originou-se da obra de Cézanne, pois, para ele, a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas e cilindros. Para Cézanne, a pintura não podia desvincular-se da natureza, tampouco copiava a natureza. De fato, a transformava. Ele dizia, muda a água em vinho, o mundo em pintura. E era verdade. Em suas telas, a árvore da paisagem ou a fruta da natureza morta não eram a árvore e a fruta que conhecemos, eram pintura. Preservavam-se as referências exteriores que as identificavam como árvore ou fruta, adquiriam outra substância. Eram seres do mundo pictórico e não do mundo natural. Por isso, é correto dizer que Cézanne pintava numa zona limite da fronteira da natureza e da arte. Entretanto, os cubistas foram mais longe do que Cézanne. Passaram a representar os objetos com todas as suas partes no mesmo plano. É como se eles estivessem abertos e apresentassem todos os seus lados do plano frontal em relação ao espectador. Pensa, eu tenho aqui uma bola. E aí, eu não quero representar esta bola como uma bola. Eu quero representar ela viu. Então, eu pego essa bola, abro ela. E aí, eu pego essa parte e ponho aqui. Essa parte, ponho aqui. Essa parte, ponho aqui. E essa parte, eu ponho aqui. Esta é a forma mais simplória de se explicar. Mais pra frente nós veremos algumas ilustrações para vocês entenderem melhor o que é o cubismo. Na verdade, essa atitude de decompor os objetos não tinha nenhum compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas. O pintor cubista tenta representar os objetos em 3 dimensões numa superfície plana, sob formas geométricas com o predomínio de linhas retas. Meu Deus, professor, isso é muito complicado! Relaxa, não vai te morder, eu garanto. Não representa, mas sugere a estrutura dos corpos ou objetos. Representa-os como se movimentassem em torno deles, vendo-os sob todos os ângulos visuais, por cima e por baixo, percebendo todos os planos, volumes, dimensões. Eu olho daqui, eu olho dali, eu olho pra ali, eu olho pra aqui, eu olho pra lá, eu olho lá. Eu olho de tudo quanto é jeito. Vamos então às principais características da pintura cubista. Primeiro,
organização das formas e volumes. Segundo, renúncia à perspectiva, composição em duas dimensões. Terceiro, o claro-escuro perde sua função. Quarto, representação do volume colorido sobre superfícies planas. Quinto, preferência pelas linhas cortadas ou cruzadas. Sexto, sensação de pintura escultórica. Sétimo, cores austeras do branco ao negro passando pelo cinza, por um ocre apagado ou um castanho suave. Braque e Picasso, seguindo a lição de Cézanne, deram início à geometrização dos elementos da paisagem. Braque enviou alguns quadros para o Salão de Outono em 1908, onde Matisse, como membro do júri, os viu e comentou: "Ele representa as formas, reduz tudo, sítios e figuras e casas, a esquemas geométricos e cubos." Esta frase, citada por Louis Vauxhall em artigo publicado dia depois no Gil Blas, daria o nome ao movimento. O cubismo se divide em duas fases. Professora, além da pintura ser cubista, ser toda complexa, ela ainda tem que se dividir em dois períodos? Sim, tem que se dividir em dois períodos. Por quê? Porque sim. Então vamos lá. O cubismo analítico é caracterizado pela desestruturação da obra em todos os seus elementos. Descompondo a obra em partes, o artista registra todos os seus elementos em planos sucessivos e superpostos, procurando a visão total da figura, examinando em todos os ângulos no mesmo instante, através da fragmentação dela. Essa fragmentação dos seres foi tão grande, mas tão grande, que se tornou impossível o reconhecimento de qualquer figura das pinturas cubistas. A cor se reduz a tons de castanho, cinza e bege. E a outra vertente, meus amores, é o cubismo sintético, reagindo à excessiva fragmentação dos objetos e à destruição de sua estrutura. Basicamente, essa tendência procurou tornar as figuras novamente reconhecíveis. O que adianta desenhar uma latinha de doce se ninguém vai saber que é uma latinha de doce? Não é mesmo? Engraçado isso. Então, a gente volta no cubismo sintético a tentar mostrar o que as coisas são. Também chamado de colagem, porque introduz letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal e até objetos inteiros às pinturas. Essa inovação pode ser explicada pela intenção dos artistas em criar efeitos plásticos e de ultrapassar os limites das sensações visuais que a pintura sugere. Principais. Agora vamos aos principais artistas. O cara, o nome, a figura, o astro. Estamos falando de Pablo Picasso. Tendo vivido 92 anos e pintado desde muito jovem até próximo à sua morte, passou por diversas fases. A fase azul, entre 1901 e 1904, que representa a tristeza e o isolamento provocados pelo suicídio de Casagemas, seu amigo, são evidenciados pela monocromia e também representa a miséria e o desespero humanos. A fase rosa, entre 1904 e 1907, o amor por Fernande, origina muitos desenhos sensuais e eróticos. Com a paixão de Picasso pelo circo, iniciam seus ciclos dos saltimbancos e do Alerquim. Depois de descobrir as artes primitivas africanas, compreende que o artista negro não pinta ou esculpe de acordo com a tendência de um determinado movimento estético, mas com uma liberdade muito maior. Picasso desenvolveu uma verdadeira revolução na arte. Em 1907, com a obra Les Demoiselles de Avignon, começa a elaborar a estética cubista, que, como vimos anteriormente, se fundamenta na destruição da harmonia clássica das figuras e na decomposição da realidade.
Essa tela subverteu os sentidos da arte moderna com a declaração de guerra em 1914, chegada ao fim a aventura cubista. Também destacamos a obra Guernica, que foi mostrada pela primeira vez na Exposição Internacional de Paris em 1937. Foi concebido e executado com grande rapidez em seu estúdio em Paris. Picasso pretendia que seu quadro fosse uma denúncia contra as mortes que estavam destruindo a Espanha na terrível Guerra Civil e contra a perpétua desumanidade do homem. A motivação imediata do quadro foi a destruição de Guernica, ou Guernica, capital da região basca, no dia da feira da cidade, 26 de abril de 1937. Em plena luz do dia, os aviões nazistas, sob as ordens do general Franco, atacaram a cidade em defesa de seus 7.000 habitantes. Em 1654, foram mortos e 889 feridos. Pablo Picasso era um cara muito inteligente. E ele deixou para nós não apenas o seu legado artístico, como também algumas belas frases. Ele dizia que a obra de um artista é uma espécie de diário. Quando o pintor, por ocasião de uma mostra, vê algumas de suas telas antigas novamente, é como se ele estivesse recordando filhos pródigos, só que vestidos com túnicas de ouro. Ele também dizia que a arte não é a verdade. A arte é uma mentira que nos ensina a compreender a verdade. Outra coisa que ele costumava dizer era que Braque sempre disse que na pintura só conta a intenção. É verdade. O que conta é aquilo que se faz. É isso importante. O que era, afinal, mais importante no cubismo era aquilo que se queria fazer, a intenção que se tinha. E isso não se podia pintar. Ou então, nada pode ser criado sem a solidão. Criei em meu redor uma solidão que ninguém calcula. É muito difícil hoje em dia estar-se sozinho, pois existem relógios. Já alguma vez se viu um santo com um relógio? Ele dizia até mesmo que não sou nenhum pessimista, não detesto a arte, pois não poderia viver sem lhe dedicar todo o meu tempo. Amo-a com a minha única razão de ser. Tudo o que faço relacionado com a arte dá-me a maior alegria. Mas, por isso mesmo, não vejo por que razão todo mundo pretende interrogar a arte, exigindo-lhe certificados, deixando correr livremente suas estupidezes em relação a esse tema. E agora, vamos ao nosso segundo pintor. Georges Braque foi um pintor e escultor francês que, juntamente com Pablo Picasso, intervieram dentro do cubismo. Braque iniciou a sua ligação às cores na empresa de pintura decorativa de seu pai. A maior parte de sua adolescência foi passada em Le Havre. Mas, no ano de 1889, ele mudou-se para Paris, onde, em 1906, no Salão dos Independentes, expôs as suas primeiras obras no estilo de formas simples e cores puras. No outono de 1907, conheceu Picasso, com quem se deu quase diariamente, até que em 1914, devido à Grande Guerra, se separaram. Braque foi mobilizado e ferido na cabeça em 1915, tendo sido agraciado com a Cruz de Guerra e da Legião de Honra. Durante 2 anos, devido ao ferimento, esteve afastado da pintura. Juan Gris, pintor espanhol que aderiu ao cubismo em 1912, era um homem muito lúcido, em cuja arte o fator racionalizante tinha grande peso. Por esta razão, não conseguiu entregar-se totalmente à liberdade inventiva de Picasso e Braque, mantendo seu cubismo preso, amarrado a uma composição formal muitas vezes rígida e fria. Não obstante, dá uma contribuição importante ao introduzir no cubismo uma visão nova do espaço como espaço-tempo, ao decompor o objeto no plano, buscando exprimir as várias etapas da sua apreensão no tempo. Fernand Léger desenvolveu seu cubismo numa direção diferente de Braque e Picasso. Se também ouviu a frase de Cézanne, que chamava a atenção para a geometria contida nos objetos naturais, passou a pintá-los como se fossem cubos, mas com cilindros e cones.
tal como se observa em seu quadro Nos Dents de la Forêt. Leger nunca atingira o grau de abstração dos dois mestres cubistas, Picasso e Braque. De origem modesta, de família de camponeses normandos, desde cedo se interessou pelo desenho, o que o leva a Caen, capital da Alta Normândia, França, aos 16 anos, onde trabalhou como aprendiz de arquiteto. Em 1900, mudou-se para Paris, onde em um escritório de arquitetura e retoques fotográficos trabalhou como desenhista. Reprovado no exame de ingresso da Escola de Belas Artes de Paris, estudou na Escola de Artes Decorativas e na Academia Julia, frequentando ainda vários ateliês, entrando em contato com a arte de Cézanne. Aproxima-se dos cubistas em 1909, conhecendo os poetas Apollinaire, Max Jacob, Blaise Cendrans, os pintores Albert Glenses, Robert Delano e mais tarde Georges Braque e Pablo Picasso. Em 1911, expôs no Salão dos Independentes e no ano seguinte participa da Section d'Or e publica seu ensaio Les Originales de la Peinture Contemporaine na revista Destur. Em contato com o cubismo, Leger não aceitou sua representação exclusivamente conceitual. Suas abstrações curvilineas e tubulares contrastavam-se com as formas retilíneas preferidas por Picasso e Braque e preconizavam uma aproximação às margens orgânicas surrealistas. Robert Delaunay, pintor francês, o seu caminho no movimento cubista o levaria a uma redescoberta da cor e do ritmo espacial, que daria à sua pintura algo de composição musical. Professora, pintura com composição musical? Pintura? Meu amor, pintura com composição musical. Quando, em 1912, pintou seus discos simultâneos, uma nova vertente surgiu no cubismo, a qual o poeta Apollinaire daria o nome de orfismo. As fontes da pintura de Delaunay são as mesmas de Braque, ou seja, a lição cezanniana, que estão evidentes na série de Willis, suas primeiras telas cubistas. Nelas, ele abdica das cores vivas que marcam sua pintura anterior. Ele cria um novo repertório de signos ou objetos figurativos. Com Leger, ele chega rapidamente a uma linguagem abstrata que se aproxima do decorativo, mas de que ele se afasta, imprimindo em sua pintura a preocupação de expressar o dinamismo da vida moderna. A partir de 1912, Delaunay reconhece a cor como seu meio de expressão. Interessa-se pela lei dos contrastes simultâneos, de Chevreul, que servirá de pretexto para suas frases cromáticas e outras obras, fundadas na exploração daqueles contrastes. Agora, uma leve curiosidade para vocês. O cubismo marca o verdadeiro início da arte contemporânea. De fato, do cubismo nasceu a arte geométrico-construtiva, uma vez que nele se inspirou Piet Mondrian para criar o neoplasticismo. Derivaria a arte concreta, a arte neoconcreta brasileira e a optical art. O papier collé, introduzido nos quadros cubistas por Braque e Picasso, estão na origem das colagens de Kurt Stewart, que mais tarde, com seus Mers Builders, criaria as primeiras instalações, também através de Picabia e Duchamp, que aderiam ao cubismo, dá origem ao dadaísmo e ao futurismo, movimentos que tiveram grande influência no desenrolar da arte moderna, principalmente o primeiro inspirador da arte pop americana. O cubismo influiu sobre as vanguardas russas no começo do século, desdobrando-se ali no suprematismo de Malevich, no construtivismo, bem como nos contrarrelevos de Tatlin e Rodchenkov. Deve-se acrescentar ainda a antecipação ali verificada da arte-objeto, uso de novos materiais e a reciclagem dos chamados objetos do cotidiano, de que são exemplos as esculturas, bandolins, guitarras e etc., construídas por Picasso por volta de 1911 e 12. Em face de tão raro fenômeno, cabe perguntar por que teve o cubismo um papel tão decisivo e fecundador à arte do século XX.
A resposta está, obviamente, na natureza desse movimento, nos fatores que o engendraram na nova atitude em face à arte, adotada pelos seus dois protagonistas, o espanhol Pablo Picasso e o francês Georges Braque. De nenhum movimento artístico é possível dizer em que data exata nasceu, uma vez que se trata de um processo, de uma síntese de fatores convergentes que vão aos poucos ganhando corpo e se definindo. Com o cubismo não foi diferente. Críticos e historiadores, na sua maioria, admitem que dois fatores mais importantes que determinaram o nascimento do cubismo foram, de um lado, a influência de César sobre Braque e, de outro, a descoberta da escultura negra por Picasso. Naturalmente, a ação desses fatores foi estimulada pelo esgotamento da linguagem impressionista. Assim, o sentimento de construção formal, comum à pintura de César e à escultura negra, forneceu aos jovens Braque e Picasso as armas necessárias para agirem, a linguagem invertebrada do impressionismo agonizante. Mas nenhum nem outro tocava no cerne da questão que deflagrou a reviravolta estética promovida pelo cubismo. E assim, meus amores, vamos ficando por aqui. Um beijinho e até a próxima!